Começando agora o do Macapá Podcast e hoje o nosso entrevistado nosso entrevistado furou, infelizmente, agora nós não temos entrevistado, mas eu e Bruno batemos um papo sobre o que, Bruno? Foi o papo sobre o quê? Sobre as nossas decepções amorosas na vida que essas mulheres nos fez, continuam fazendo até hoje. Exatamente, a gente falou sobre desilusões amorosas, né? Histórias pessoais, então fica aí, acompanhe para você ver a desgraça alheia, porque o ser humano gosta e ri da desgraça alheia. E agora nós vamos começar com o Comentando Notícias da Semana. E a primeira notícia, olha só, a primeira notícia é essa aqui. Esposa denuncia e homem é indiciado por zoofilia. Um homem de 34 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá após sua esposa denunciar que o flagrou praticando zoofilia com uma cadela da raça Pitbull. Segundo a delegada Lívia Ponte, da Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente, a companheira do acusado já havia notado que a cadela de estimação da família mudava de comportamento quando seu dono ingeria bebida alcoólica. Ele estava ajoelhado, introduzindo o pênis na boca do animal, que tem o estigma de ser perigoso, mas que naquela situação estava completamente indefeso, detalhou a delegada. O que você tem a dizer a respeito disso, Bruno Barbosa? Cara, isso aí é um absurdo, cara. Isso aí é totalmente hediondo. Isso aí, meu amigo, esse cara aí é complicado. Esse cara aí deve ficar preso até o fim do mundo, que já está próximo mesmo, né, com essa pandemia. Mas isso poderia ser evitado se a mulher dele tivesse vestido uma fantasia de cachorro. E você, Cassiano, o que acha dessa situação? Olha, eu realmente achei absurdo, cara. Porra, porque um animal é um ser indefeso, né? Assim como uma criança são seres indefesos. São pessoas inocentes por natureza, são seres inocentes por natureza. Mas eu acho que esse filho de uma puta só fez isso porque era um pitbull. Eu duvido um filho da puta desse introduzir o pênis dele na boca do pincher. Se ele tivesse introduzido na boca do pincher, com certeza ele não tinha nem os ovos, tinha sido tudo arrancado. Isso aí é verdade. Esse desgraçado aí fez isso com a cachorra. Será que ele pelo menos usou camisinha? É uma coisa que, porra, eu me pergunto, é um cara desse que coloca o pau dele até na boca de um cachorro, que é um absurdo. Eu me pergunto, meu Deus, esse cara deve introduzir o pênis dele em qualquer buraco. Se eu fosse essa mulher, eu faria um exame de AIDS hoje mesmo. Próxima notícia, hein? Detento vende tornozeleira eletrônica no Amapá. O que você tem a dizer disso, Bruno Barbosa? Esse detento aí, Cassiano, é um exemplo de empreendedor. Para mim, ele deveria ser contratado pelo Sebrae. E aí, Cassiano, o que você acha dessa notícia? Olha, eu acho que esse sistema do IAPEN aí já está ultrapassado, esse negócio de tornozeleira eletrônica. Cara, isso é muito fácil de se desvencilhar, entendeu? Vai lá, quebra essa porra aí, o cara vai para onde ele quiser. Agora, se eles contratassem a mulher desse cara, desses presos, irmão, não tem o que eles fizessem, a mulher sempre ia localizar. Então eu acho que o IAPEN tem que se atualizar e tem que contratar a mulher desses presos. Os agentes falaram que os presos costumam fazer isso, vender as tornozeleiras, trocar as tornozeleiras, para tentar confundir o sistema. Que sistema é esse? O Windows 10? Isso aí, gente, agora nós vamos para a segunda parte, onde a gente fala sobre desilusões amorosas. Eu e o Bruno aí contando as nossas tragédias. Então, fica aí, ouve aí. Essa agora deveria ser a hora da nossa entrevista, mas o nosso entrevistado nos deixou na mão, desmarcou. Ele falou que tinha uma entrevista mais importante, uma entrevista de emprego, e hoje em dia está difícil conseguir um emprego no Amapá. Eu até entendo porque o emprego é muito mais importante do que fazer uma pontinha, uma participação que não ganha absolutamente nada em um podcast desconhecido. Nesse momento a gente não tem quem entrevistar, a gente então decidiu fazer o quê? Decidimos contar coisas das nossas vidas. E as nossas vidas são cheias de desilusões amorosas. Então a gente vai compartilhar aqui histórias de desilusão amorosa. Aí começando o Bruno. Bruno, me conta aí uma história sua de desilusão amorosa, mas tem que ser boa, hein? Porque o público quer ouvir história boa disso. Querem ver você se fudendo. O ser humano gosta de ver os outros se fudendo. Conta aí uma história. Uma história que eu tenho é que uma vez eu estava, né, nesse lance de conhecer mulheres, e aí eu estava lá na Beira Rio. Aí eu cheguei, né, na atitude, na menina, eu vi ela lá sozinha, mexendo no celular, e eu cheguei. Oi, boa noite. Meu nome é Bruno Barbosa.
E eu tava vendo você de longe, achei você interessante e quis te conhecer. Ela falou, ai, que bom, eu adoro conhecer novas pessoas. Pois é, eu vim aqui pedir seu número pra gente ficar conversando, mantendo contato, pra gente se conhecer. Ela, anota aí e tal. E ela se demonstrou super interessada na hora. Né? Falou, tu anotou certo, olha aí. Eu, não é esse número, é esse mesmo. Tá certo. Na hora eu falei, olha, vou pegar, tal. Aí passou um dia eu conversando com ela, tal, papo vai, papo vem. Eu falei, você gosta de vinho? Ela falou, eu gosto. Falei, você aceita tomar um aqui em casa? Ela falou, aceito. Aí eu falei, tá bom. 8 horas eu vou te buscar. Ela morava lá no Botizal, perto da caixa d'água. Tá. Aí saí, fui lá buscar ela. Chegando lá, na caixa d'água lá, eu mandei mensagem para ela. Falei, tu tá onde? Ela falou, tô tomando banho. Espera um pouco aí. Eu falei, um banho e tal. Aí depois eu liguei para ela de novo. Falei, tu tá onde? Ela falou, eu ainda vou tomar banho. Eu falei, tu ainda vai tomar banho? Ela falou, é. Eu falei, eu pensei que já tinha tomado banho. E isso o tempo passando lá, e já ia dar 1 hora que eu tava lá esperando. Liguei para ela de novo. Aí ela falou, que eu vou tomar banho ainda. Eu falei, não acredito. Aí depois ela começou a me ignorar, a ligação. Pegou, ligava, ela não atendia. Eu peguei e fui embora para casa. Aí depois ela mandou mensagem, perguntando, onde é que tu tá? Eu fui e não respondi. Beleza. Um certo dia eu tava lá passeando de novo pela Beira-Rio, encontrei ela. E a gente conversou, ela tava com a irmã dela, conversou como se nada tivesse acontecido. Aí tá, a gente conversando, eu e ela e a irmã dela, de repente chega mais um carinho. E aí ficaram conversando mais 4 e tal, e eu tava lá. Só que nesse meio aí tava meio assim, da conversa, tava um clima assim para pegação, mas ninguém sabia quem ia pegar quem. Aí eu peguei, fiquei assim, porque eu tava pensando em pegar a que eu conhecia, não a irmã dela, e o cara pegar a outra, né? Na minha cabeça tava assim. Mas essa que eu conhecia tava querendo pegar o carinha que chegou lá, né? E eu tava subentendido que era para pegar a irmã dela. E aí a gente foi para uma parte escura lá, conversou, e nada de acertar o negócio, cada um com o seu, e não deu certo. Aí como eu tava de moto, o cara também tava de moto, só que eu só tinha um capacete, aí o cara tinha dois, o cara levou a menina, a irmã dessa que eu conhecia, e depois veio buscar a outra, né? Quando ele foi levar, eu fiquei lá com a outra, lá na Beira-Rio. Nessa hora já tava tarde, já era meia-noite, tinha pouquíssimas pessoas lá mesmo, quase zero, praticamente estávamos sós. E aí eu comecei, né, a botar pra cima e tal, e ela falou, não, falou, não quero e tal. Eu respeitei, tá bom. Aí ficamos conversando de boa, conversando. Aí de repente o cara chegou, aí já jogou a proposta desse, tá, bora nós três ali pro escuro ali e tal. Ela falou, não sou disso não sei o que, tal. Mas, tipo, pro lado dele, ela tava toda soltinha. Aí, quando eu colocava a mão, ela tirava. Epa, esse negócio não tá muito bom pro meu lado, não. Aí, beleza, até que uma hora ele pegou na mão dela e conduziu ela para um lugar meio escuro, entendeu? E aí ele foi conduzindo ele foi na frente, ele conduzindo ela mais atrás, e eu atrás dela indo, né, para ver onde é que se ia dar, né. Aí chegou mais lá na frente um pouquinho, perto da fortaleza, perto do escuro lá, e começou a usar massa, e quando eu entrava no meio, entendeu? Ela meio que me empurrava com o braço assim. Aí eu já entendi a situação, né. Aí ele pegou, me deu o capacete, né, levou ela para um lado lá mais escuro, e aí deve ter finalizado a situação, né? E eu fiquei só lá Com o esperando. capacete na mão. Um capacete na mão. A polícia passou, ela ficou me olhando assim. Eu falei, não tô fazendo nada, só tô com 2 capacetes aqui, né? E aí eles passaram, olharam e foram embora, né? Aí depois eles voltaram, tá? Entreguei o capacete dele e foram embora. Isso aí foi uma situação que eu fiquei pensando um bom tempo. Porra, a menina no começo parecia tão afim, depois, né? Meteu esse louco aí pra cima de mim.
fiquei frustrado por um tempo, mas hoje eu já estou aqui contando para vocês que já está tudo superado. E você, qual é a história aí que você tem aí de tristeza aí com as mulheres dessa vida? Olha, eu tenho uma história, mas não se passa aqui. Não sei se eu posso contar, porque não se passa aqui, mas eu vou contar, né? Eu, sei lá, bem novo, não sei que idade eu tinha uma namorada virtual. Olha só que merda. Eu tenho vergonha de contar até isso, mas faz parte da vida. Caraca, Que merda, né? Que decadência. que E porcaria. aí, que, que porcaria. E aí eu decidi, falar assim, a gente vai namorar pela internet, olha a merda. Primeiro, começa a merda que é namorar pela internet, né? E Sei. aí, só que ela morava onde? Eu no Amapá. Ela onde? No Ceará, numa cidadezinha chamada Caraca, Sobral, Sobral. meu Deus. E aí a gente ia levando esse, abre aspas, aí, relacionamento, foram me levando, e eu me programei para ir para lá para passar férias. E eu fui, realmente fui. E aí, só que eu me programei para ficar em um hotel. Mas a mãe dela insistiu muito para que eu ficasse na casa, né? Na casa, lá com ele. Eu falei, beleza, querem que eu vá para casa, eu vou. Para mim também era melhor, porque eu já via que eu ia passar muito mais tempo com a menina. Beleza. E só que lá, durante essa minha estadia lá, aconteceu muita merda mesmo. E eu posso contar Eita, duas merdas que aconteceram. conta, conta, conta. Duas merdas que Adoro aconteceram lá. fofoca. Fofoca é ótimo. Olha só, a mãe dela tinha reservado um quarto para mim lá. Um quarto, ou seja, a gente não dormia junto. Sim, Na teoria a gente não dormia junto. Mas quando dava sei. meia-noite, exatamente meia-noite, ela abria a porta do quarto dela, né, que eram portas assim, meio que lado a lado, e aí ela abria a porta do quarto dela, e eu abria a porta do meu. E aí eu tomava coragem e corria para dentro do quarto dela e fechava a porta. Só que é o seguinte, Hum, o pai dela ficava de madrugada toda estudando, na sala. E tipo assim, tinha uma visão da sala para a entrada dos quartos. Então eu ficava sei. naquele, sabe, relutante, assim, agora eu vou, não vou, caralho, ele vai pegar a gente, ele vai ver eu entrando. Aí eu ficava naquilo, não vou, até que eu tomava coragem de entrar. E aí, né, o pau comia lá, né? Uma vez lá dentro, o pau Sei. comia. E, ok, e toda manhã eu saía do quarto dela, né? A gente acordava e eu saía do quarto dela. Então, meio que, de alguma maneira, a gente já acreditava que ele soubesse que a gente estava tendo alguma coisa, né? Só Sim. que, para minha surpresa, algo muito louco aconteceu. Os pais dela, eles não comemoram Natal, não comemoram final de ano. Eu não sei porquê, não sei qual é a questão, mas eles não comemoram. Então, eu acho que eu passei dezembro, janeiro para lá. E aí, nessa virada de ano, como eles não comemoravam nada, eu saí, ela e uma prima dela, a tia dela, como é que chama? Pra uma chácara, né? Para um lugar assim, mais distante, para a gente comemorar a entrada do ano. E fomos. Beleza, chegamos lá, tal, festa, maravilha. O pessoal bebendo, comemorando, esperando o início do novo ano, a virada do ano. E aí, né, a gente lá, aí uma hora a mãe dela liga para. Eu não vou dar, obviamente que eu não vou dar o nome, eu preservo as pessoas, mas a inicial do nome dela era J, então eu vou chamar ela de J, essa minha ex-namorada, Pode virtual. falar, provavelmente ela já está Não, morta hoje. não, ela tá viva. E aí, aí a mãe da J ligou para ela. Aí ela pegou e não atendeu o telefone. Eu falei assim, mãe, tu não vai atender o telefone? Eu falei, não, eu não vou não. Ah, deixa a mamãe pra lá. Encher meu saco, fica enchendo meu saco. Beleza, não atendeu. Aí não demorou muito, a mãe da Jota ligou pra prima da Jota e falou assim, olha, Hum, passa aí pra Jota, o telefone que eu quero falar com ela. Beleza. eita, Aí lasqueira. Conta mais. A Jota, que é casa minha ex, né, foi, pegou o telefone, atendeu e foi lá pra fora, lá pra entrada, lá pro portãozinho, no portãozinho da chácara, né, da entrada da chácara. E ficou por lá. E demorou um tempão, e demorou um tempão, e demorou um tempão. Mas, obviamente, eu não tinha visão para lá, porque não é tão distante, mas era um pouco distante. Mas eu não tinha visão, não estava vendo ela lá. E aí ela demorou, eu achei estranho. Aí ela voltou, entregou o celular para a prima dela e falou assim: Cassiana, vem cá, vem para cá, vem aqui. Aí vamos conversar aqui. Aí eu falei: caralho, o que aconteceu? Aí ela me chamou lá para frente, a gente tinha um portãozinho lá de entrada, né, da chácara. E ela falou assim: Cassiana, a mamãe achou tuas camisinhas. Caraca, moleque. E,
E aí eu pensei assim, caramba. E porque a mãe dela, olha só que loucura, a mãe dela achava que ela era virgem ainda, sempre que ela não era. Achava que ela era Papai. virgem. E que eu tinha, né? Como é que chama? Desflorado. É desflorada a palavra? Desonrada a família. Desonrado a filha dela, exatamente. Isso. Né? E aí a mulher, meu, começou a xingar. Isso no telefone ela me contou que a mãe dela xingou ela de tudo, de puta pra baixo. Entendeu? Eita. De puta E pra aí a cima. gente. Puta pra cima, exatamente. Tô trocando. E aí, aí eu naquela situação assim, caramba, eu tô na casa da mulher. Ela já tinha 60 anos. Então, eu tava lá na casa. A mãe dela tinha 60 anos, mas a menina era nova, ela tinha 18 anos. Sei. Aí, aí eu já tava na casa da véia, a véia descobriu que a gente tava transando, que pra gente era natural. A gente achava que eles sabiam, mas pelo visto eles não gostaram. A mãe dela não gostou, não, porque o pai dela não era Não indiferente ligou em muito. relação a. Sei. Era indiferente. Quem mandava lá na casa era a mulher, era a velha. Sei. E aí eu pensei assim, caramba, e agora? Eu tô aqui numa cidade que não é a minha, na casa de uma mulher que eu transei com a filha dela e ela não gostou, e agora? Aí eu pensando assim, cara, e agora o que eu faço? Aí nisso a tia dela percebeu que a gente estava muito tempo lá fora, foi lá para fora. Aí me perguntou assim, Jota, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Aí ela explicou, tia, a mamãe achou as camisinhas do Cassianã, e, meu, tá muito puta comigo e tá pra me matar, porque descobriu que a gente tava transando. Aí a tia dela falou assim, não, calma, Jota, eu vou conversar com a tua mãe, a gente vai resolver tudo isso no diálogo, não se preocupa, vamos voltar pra festa, vamos se tranquilizar, vamos pra lá. Aí voltamos pra festa, comemoramos a entrada do ano e tal, terminou a festa, voltamos pra casa da Jota, né? E aí, nisso fui eu, a Jota e a tia dela. Né? Estávamos entrando na casa, percebemos que a casa estava fechada, não tinha ninguém. E isso era muito estranho. Por quê? Porque eles eram pessoas que não costumam sair, os pais dela. Né? E a gente estranho, que porra que está acontecendo, né? Estranho. E aí se passou um bom tempo, chega a mãe dela e o pai dela. Adivinha? A véia tinha passado mal, pressão alta com a situação de terem visto Nossa. explorar a filha dela. De terem visto explorar a filha dela. E Ô, aí rapaz. entrou. E aí todo mundo foi entrando e eu fiquei meio que assim, por último para entrar. E aí, quando eu começo a ouvir uma gritaria, e a Jota gritando, isso é absurdo, eu não acredito que você fez isso, e não sei o que. Aí eu fui entrando para saber o que era que ela estava reclamando. Quando eu entro, eu me deparo com o seguinte: a mãe da Jota mandou o pai dela tirar a porta do quarto dela. Tiraram a porta do quarto da menina. Nossa, rapaz. Arrancaram. Não tinha porta, só o vão assim, maluco. Ficou E que nem aí. o. Ah, Ficou igual ela, a menina, pô, o quarto dela. Sem porta, só o vão. só E o aí. vão. E aí. E mais, em cima da cama dela, todas as minhas camisinhas espalhadas, assim. Ela pegou as camisinhas e espalhou na Eita, a cama. prova do crime. A prova do crime. Caramba, eu fiquei naquela situação, meu Deus, que loucura. E aí começou aquela discussão entre mãe e filha, aquela loucura. E eu acabei me metendo no meio, me metendo na discussão. E aí a véia começou a passar mal de novo, a pressão alta da mulher subiu. Aí lá vai o pai dela correr de novo com a véia pro hospital. Os dois foram. Aí ficou nisso, eu, a tia dela e a Jota lá, E Cassiano, eu conversando entre a imagino, gente. eu imagino Ah. como é que foi essa discussão. Você tava comendo minha filha, aí tu entrou. Eu tava mesmo, eu tava mesmo. Aí a velha Não, pirou. não era bem isso. Sei lá, não era bem isso, mas era uma briga. Sei. Era mais uma questão de, tipo assim, de limite. Poxa, você não devia ter feito isso, tirar da porta do meu quarto, acho que não era pra tanto. Assim, tipo isso, né? Sim. E aí acabou que tá. A mãe dela voltou, né? A mãe dela voltou, aí a tia conversou mais com a mãe dela. E, abre aspas, os ânimos meio que se acalmaram. Mas não se Sim. acalmaram, porque eu ainda continuei ficando lá na casa dela, certo? Sim. Na casa dela. Só que eu percebi, eu não estava me sentindo bem, porque
Quando tu tem uma pessoa que não gosta de ti, que te odeia Sim, naquele a ambiente, não energia tem ficou como. Ele nebulosa. tem uma energia ruim. Ele tinha uma energia ruim. Eu não tava me sentindo bem lá. E a velha não queria mais eu lá. E tipo assim, eu tava mais pela Jota, porque a Jota queria que eu ficasse lá. Só que aí teve Sim. um dia que eu falei assim, que eu não aguentei, assim, aquele clima, aquela situação. Aí eu falei assim pra Jota, não, eu vou embora. Mas tu ainda tava É, pegando ela, tava, mesmo sem sim, porta. mesmo sem importa. Aí, aí a Jota falou assim, não, aí eu falei assim, eu vou pra um hotel, não dá mais, não dá pra ficar aqui não, o clima tá horrível. E nisso, obviamente, eu não tava gostando do clima, então eu me exaltei e comecei a gritar assim, eu vou embora, sabe? Aquele negócio assim, Hum, não sei se dá deu pra... piti. Deu um piti, vou embora, não aguento mais ficar aqui, esse clima horrível, não sei o quê. E aí nisso, a véia, acredite se puder, chamou a polícia pra mim. Hum, Chamou a polícia. égua. Ligou pra polícia, não sei o quê, e ela era amiga de um tenente, sei lá o quê, ligou pro cara. Sendo que eu não tinha feito absolutamente nada. E aí, irmão, eu arrumando as minhas coisas e já sabendo que a polícia estava chegando, que ela tinha ligado, a Jota me falando, olha, a mamãe chamou a polícia aí pra ti, não sei o quê, e aquele clima, eu falei, caralho, aí a polícia chegou, a polícia estava lá embaixo, eu ainda terminando de arrumar minhas coisas, e aí eu pegando as minhas coisas, fui descendo, tinha um policial, ele pediu meus dados, CPF, pediu as coisas e tal, e eu dei, né, não devia nada, não Uhum. fiz nada de errado, e dentro da casa tinha um policial lá fora, tinha uma viatura e dois policiais lá fora. E a família da menina, a família não, ela tinha um tio que morava bem na esquina. Um tio, uma prima e a família do tio dela, moravam bem na esquina. E eles souberam toda a situação, que a mulher tinha chamado a polícia, não sei o quê, e obviamente que eles foram lá para intervir na situação. Aí eles explicaram para o policial, policiais é o seguinte, ela tá assim, ela tá alterada, ela chamou a polícia, porque simplesmente ele comeu a filha dela. Aí os policiais, irmão, não se aguentando, ficaram rindo, riu, não conseguia, cara. Situação totalmente inusitada. Tanto é que quando eu saí, passei pela viatura, os caras estavam olhando bastante, assim, rindo bastante da situação, entendeu? Porque, porra, a mulher chamou a polícia que eu tava comendo a filha dela. Olha que loucura. E aí, olha Meu aquela pai do situação céu. assim, caralho, que merda que eu tô passando. Aí nisso eu fui onde? Eu fui pra casa da tia dela, que ficava bem do tio dela. Esse que eu falei que a família foi intervir. E eu fui pra lá, fiquei lá. E aí nisso eu já comecei a decidir, falei assim, não, eu vou voltar pra casa, vou voltar no caso pro Amapá, né? Vou voltar pra casa, cara, não dá. Que situação, que situação merda que eu tô vivendo aqui. E aí, e aí eu estava decidido a voltar. Só que o que acontecia? O que acontecia? A mãe e a filha brigaram. A filha disse que não ia mais ficar na casa da mãe, que ia embora de lá. Tá entendendo a situação? Tô E entendendo a aí, e situação. aí eu estava no meio desse redemoinho, porque eu ia embora de lá e a filha também não ia ficar. Aí a tia dela me chamou e falou assim: vem cá, tu quer um conselho? Eu falei que era a tia dela. Aí a tia dela falou assim: olha, faz o seguinte, não vai embora agora, fica lá, volta lá para casa da mãe dela, fica lá com ela, porque se tu for embora agora, ela vai embora de casa também. Isso vai causar como é que chama? Uma conturbação na família, uma confusão. É, Volta lá com ela, fiquem os dois lá, fica até o final da tua viagem lá, que tu já tinha planejado, o tempo que tu tinha planejado, fica lá, por favor. Aí eu pensei bastante, eu falei assim, tá bom, vou ficar. E aí fiquei, passei mais tempo. O clima melhorou um pouquinho mais depois dessa situação. Eu voltei para lá e tal, mas ainda tava aquele clima meio pesadinho, sabe? sim, tava, Tá. tava meio que se olhando de lado, hein? É, E aí aconteceu uma situação lá, falando de desilusão amorosa, né? Aconteceu uma situação lá que posso contar aqui, que é um provável chifre, mas é quase 100% de certeza. Posso contar essa parte? Acho que é interessante. Conta, conta aí. Teve lá, quando eu estava lá, teve um dia que ela falou, amanhã eu vou me depilar. Isso era uma sexta-feira, e ela falou que ia se depilar no sábado de manhã. Mas tava Aí eu, grande a beleza. mata mesmo? Até que não, não. Tipo, Tava ela de vez em quando ela descoloria, tá ligado? Era aquela que descoloria. Sei. Mas ela gostava de depilar realmente, mas quando não, ela descoloria. Aí beleza, ela foi.
para fazer como é que chama? Depilação a cera, né? Na clínica. E beleza, vai. Chegou o sábado de manhã, a mãe dela foi e levou ela nessa clínica. Foi lá, ela foi para a clínica. E aí, tá, eu fiquei lá pela casa. E aí se passou um bom tempo, chega a mãe dela e pergunta assim para mim: a Jota já chegou aqui? Eu falei: não, por quê? Ela falou: não, porque eu fui buscar ela, e a recepcionista simplesmente me disse que ela não ficou lá, que ela só entrou e logo depois saiu. Achei aquilo estranho. Estranha, né? Aí a mãe dela falou assim: tá, eu vou voltar, eu vou procurar ela. E a mãe dela saiu de novo. Mas fiquei com aquilo estranho na cabeça, né? Porra, Sim. isso é isso. Aí tu já sentiu uma pontada na cabeça. Já senti uma raizinha, assim, bem de leve. Sei. Aí, beleza. Aí se passou um bom tempo, chegou as duas, a Jota e a mãe. Aí eu cheguei com a Jota e falei assim: Jota, o que aconteceu? Tua mãe me contou que ela foi te buscar e a recepcionista falou que tu só entrou e saiu, tu não ficou lá. Aí ela falou assim: não, é porque eu tinha marcado a minha hora lá. E quando eu cheguei lá, tinha uma outra mulher em cima da minha hora. Eu fiquei super puta, saí de lá e fui buscar uma outra clínica, porque lá a rua é cheia de clínica de depilação, então eu fui em outra. Aí até aí ela conseguiu dar né, alguma Deu um explicação desdobro para a bonito. situação. Algum desdobro. Isso. Aí, obviamente, né, se ela foi se depilar, eu fui dar uma olhada na perna dela. Que eu fui dar uma olhada na perna dela, porque eu passei a mão assim que eu vi, cara, Só lixa. aquela depilação mal feita, feita na Gillette, sabe, que foi feita assim às pressas, Sei. sabe? Aquela gilete cega ainda. E ela foi para fazer a cera. Aí, meu amigo, é só ligar os pontos, né? Um mais um é Ei, dois. Um mais um é dois. ei, Qualquer pessoa tá. com dois neurônios sabe o que aconteceu, né? Não precisa Ô, muito. papai. Foi o dia que eu É descobri que desse eu fui jeito. corno. Só que olha Homem. só, no dia, eu não vou mentir, no dia eu passei pano. Eu meio que ignorei. Por quê? Porque até então tava tudo bem lá, né? Tava todo dia, né? É, Todo e dia dava, tava. dava pra dividir, né? Não, e outra, eu estava em uma cidade que ninguém me conhecia, ninguém sabia nem quem eu era É, turista lá. Então, tipo assim, se eu tava sendo corno, ninguém nem sabia, né? sei, é Mas, verdade. logo que eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi terminar esse relacionamento com ela. Né? É Mas eu aproveitei verdade. o tempo que eu estava lá. Né? Mas né? É, Pois é. exatamente. E só contar a volta. A volta foi um tanto quanto louca. Porque assim, ela mora no interior de Sobral. Quer dizer, no interior do Ceará, em Sobral. E Sei. eu voltaria de avião. Né? Eu tinha passagem comprada para voltar de avião. Já tudo planejado, tudo comprado, já certinho, dia, hora, data. E o que aconteceu? Eu poderia pegar um ônibus e ir para Fortaleza para pegar o avião para quê? Para Amapá. Só que a família dela se prontificou em me levar de carro até Fortaleza. Entendeu? Entendi. E aí nós fomos nessa viagem de carro até Fortaleza. Os pais Beleza e dela te tal. levando. Os pais dela me levando. E aí, E aí chegamos no aeroporto. E aí no aeroporto, eu fiquei ali com ela conversando, assim. Eram nossas últimas conversas, né, antes de eu partir, então a gente ficou conversando bastante. Mas no fundo, cara, eu tava aliviado de que eu tava me livrando, sabe, de toda aquela situação, Sei, sei. daquele clima ruim, querendo ou não, daquela pessoa que tinha me sacaneado ali naquele momento, mas que eu meio que ignorei ali. Eu acho que naquele momento eu já não tava levando mais como namoro, não sei. É, já tava. Eu era muito jovem para realmente concluir alguma coisa. Aí eu tava me sentindo aliviado, né? Que eu tava voltando para casa, graças a Deus, né? Não tava legal lá, porque tava aquele clima pesado e outra que não era realmente uma pessoa que valia a pena, entendeu? Ela já tinha demonstrado que não valia a pena. Então eu tava Sei. voltando, né, novamente pro meu lar, graças a Deus. Só que a gente ficou conversando por muito tempo e eu perdi a hora. E quando eu vi, eu já estava atrasado para entrar no voo. Aí nisso eu corri. Aí tem um detector de metal onde tu Sim, passa a bagagem de mão e tal.
Tá, Sei. eu já tava ciente do procedimento, do que o detector de metal podia pegar ou não. Então eu já fui logo tirando tudo de metal. Já tirei tudo que é coisa do bolso, celular, carteira. Já tirei o cinto, já joguei tudo aí e já fui passando. Aí nisso já fui pegando as coisas do outro lado, tudo assim, tudo na pressa, sabe? Tudo rapidão, assim, no desespero mesmo, porque caralho, eu vou perder o voo. E nisso eu não tinha colocado, não coloquei o cinto, porque não tinha tempo para colocar cinto. Simplesmente eu corri pro portão de embarque. Aí eu cheguei no portão de embarque, não tinha ninguém. Todo mundo já tinha embarcado. Aí só tava uma mulher, assim, sei lá, a funcionária lá do aeroporto, fechando a porta. Aí eu falei assim, moça, Sei. pelo amor de Deus, eu tenho que embarcar, moça. Tem que embarcar, moça, pelo amor de Deus. Aí, irmão, foi o momento mais tenso da viagem toda. Ela pegou o radinho, aquele radinho, aquele radinhozinho de tal, Sei. walkie-talkie, não, não é walkie-talkie, esse radinho. Aí ela pegou o radinho e perguntou assim: Olha, tem um passageiro aqui, ainda dá para ele embarcar? Que ela falou assim: Ainda dá para ele embarcar? Pronto, meu cu trancou. Falei: Puta que pariu, viado. Vou ficar na merda desse lugar aqui. Meu pai amado, eu quero voltar. Aí, aquele momento de tensão, assim, aquele silêncio, né? Da gente Uhum. esperando o retorno. Aí ele falou assim: Manda ele vir, mas diz para ele ser rápido. Irmão, que ela falou assim, diz pra ele ser rápido, eu peguei e eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Tinha um corredor enorme, assim, até aquela. Acho que é grua o nome daquela porra que entra no avião, não sei como é o nome. Então eu corri pra caramba, só que eu tava com uma calça, obviamente, que não cabia certinho em mim. Entendeu? E tava assim, sim, que eu correndo com as coisas na mão e a minha calça caindo, irmão, calça jeans caindo e a cueca Sim. aparecendo só de cueca correndo, mas, irmão, naquele momento eu tava cagando pra tudo, entendeu? Não tive vergonha, não tive absolutamente nada, nada. Eu só queria embarcar naquele avião. Era o único objetivo da minha vida. E aí, cara, embarquei no avião. Aí eu sentei aí eu buscando a minha poltrona, assim que eu sentei na minha poltrona, que eu botei o cinto. Aí eu, ali ofegante ainda, corrido pra caramba. E ofegante pra caramba. E aí na hora que o avião decolou, que ele subiu, eu acho que eu nunca senti tanto alívio na minha vida. Sério, foi a sensação de paz, a maior sensação de paz e alívio. E olha que eu já passei por situação de quase ter engravidado uma mina e passar naquela situação de assim, será que ela está grávida ou não? E aí minha situação desceu. Aí tem aquele alívio, né? Ah, graças a Deus eu não vou ser pai. Sei. Mas nada supera esse dia. Esse foi o dia que eu mais tive alívio na minha vida. Tipo assim, me livrei de toda essa desgraça. E aí, Quem graças a diria Deus, que voltei para casa. quem diria que alguém iria ficar feliz em voltar para Macapá, né? Pois é, olha que louco. E não é? Que loucura. Caraca, verdade. Teve uma situação que eu passei, Cassiano, que foi assim. Eu conheci uma mulher num grupo, olhei a foto dela assim, achei ela bonita. Eu falei, olha, essa aí dá para cortejá-la. Aí mandei mensagem para ela, ela me respondeu, entendeu? E a gente conversando, aí eu olhei a foto dela, pedi outra foto, ela mandou outra foto, já bem diferente. Aí eu falei, olha, você parece com uma mulher que eu já conheci, e já me encontrei com ela, tal. Ela falou, não, mas não era eu não, tenho certeza que eu nunca te vi antes. Eu falei, ah, mas tu parece muito com ela, eu tava olhando aqui. Aí ela falou, ela tinha todos os dentes. Aí eu, ironicamente, respondi, não, faltava dois da frente. E aí ela respondeu, ela falou, ah, pois não era eu mesmo não, porque o meu só falta um. Aí eu Só levei falta o na quê? Só falta brincadeira, um? só falta um dente só. Aí eu peguei, levei na brincadeira, dei uma risada. Aí ela falou, ah, eu só vou te encontrar quando eu colocar ele. Eu, né, até ali é tudo brincadeira, tudo brincadeira, que eu sempre sou divertido, engraçado, né, para aquele momento. Tento manter um clima descontraído com as mulheres. Aí beleza, um dia eu tava na faculdade, ia sair mais cedo, aí eu falei, ah, bora se ver hoje eu vou sair mais cedo, vou na faculdade, fazer gestão de RH lá na fábrica. E ela falou, ah, pode vir, eu moro aqui no Santo Inês, próximo a uma boate. Eu falei, ah, eu sei onde é que é. Aí eu fui, cheguei, parei lá na frente, liguei para ela. Ela, cara, quando eu vi a mulher, meu Deus do céu, chegou a dar cãibra nas vistas.
Meu pai eterno, quase que eu adquiri uma catarata naquele momento que eu falei, não acredito, cara. E aquele lance que ela falou de que ela não tinha um dente no dente, era verdade. Falei, pai eterno, era verdade. Eu pensei que ela tava brincando, mas eu nem comentei no assunto. Eu fiquei assim, sem jeito na hora. Aí eu fiquei conversando com ela lá, e aí ela só falava de assuntos deprimentes. Que eu fui despejada. Eu tentava mudar para um assunto melhor. Né? E aí ela já mudava para um assunto deprimente. Que eu tinha um namorado que disse que ia me ajudar a pagar aluguel, e aí ele me ajudou, e aí falou que era para me mudar para um quarto maior, eu mudei, colocar um ar-condicionado com ele. E aí eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e a energia veio. Cara, e eu. Aí quando ela passou um cara vendendo bebida lá na frente, lá, naqueles carrinhos, não tem? Tinha água, refrigerante. Sim, sim. Aí ela olhou e falou, eu tô com sede. Eu falei, é. Aí ela voltava a conversa, eu não dava moral, ela falava, tô com... Aí eu falo, eu acho que vai chover. Ela, pá, de graça, eu tô com sede. Aí eu desconversava, eu via que ela, né, ela pegava, falava que tava com sede e olhava pro lado. Aí ela Olhava pra falava, onde? o carrinho, o cara tava vendendo as bebidas. Aí eu falei, não, velho, tu não tem água lá. Ela falou, não, é que o meu amigo saiu, levou a chave, eu tô do lado de fora, tô esperando ele chegar. Aí eu falei, que hoje eu tô sem dinheiro. Que... Desconversei lá. E ela falou, Aí nisso que a gente tava conversando, ela falava, vou ficar sem beber água. Isso. Aí, de repente, a gente tava conversando, passou 3 mulheres bonitas, cara, indo entrar lá na boate. Passou por nós e olhou assim pra mim, ficou olhando assim, e parou lá na frente da boate. E aí eu já percebi que as mulheres olharam pra mim. E a mulher que estava comigo também percebeu, né? Pois ela já meio que mudou assim. Aí o amigo dela chegou, eu falei, olha, vai beber tua água lá, que eu já vou me embora. Ela, tá bom. Quando é que a gente vai se ver de novo? Eu falei, a gente vê aí. Ela subiu, ficou lá, ela morava lá em cima, no primeiro andar. Aí ela ficou lá em cima me olhando. Aí eu fiquei olhando para ela, esperando ela beber água, né? Para eu conversar com a mulher que estava lá em frente da boate. E aí ela ficou lá em cima olhando. Eu falei, rapaz, essa desgraçada não tava morrendo de sede aqui. Em vez dela entrar e beber a água dela, não. Tô olhando, ver o que eu vou fazer. Aí eu, besta que nem era, né? Em vez de eu ir lá e conversar com a mulher, que eu não tinha nada com essa menina. E aí eu peguei, montei na moto e fui embora. Nem conversei com as mulheres que estavam em frente à boate. Só foi uma desilusão que eu sofri, né? Pela fake news dessas mulheres. Então essas foram as histórias. Não chorem, por favor. Ai, meu Deus. Muito Que triste. deprimente, né? Quem se sentir aí solidarizado aí, compartilhe o nosso Sensibilizado. podcast. Sensibilizado, compartilhe o nosso podcast aí nas redes sociais aí para dar aquela alavancada. É isso aí, pessoal. Acabou aqui o programa. Todo mundo faz Que bom! Que Pensei bom, que nem ia acabou, mas acabar é isso, mais. cara. Poxa, então, mas não conseguimos a entrevista hoje, mas no próximo programa teremos diversas entrevistas, muitas entrevistas daqui para frente. Segue a gente no Instagram, do Macapá, @do Macapá, o nosso podcast todas as sextas-feiras às 17 horas, então não perde, acompanha. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido o podcast. E até o próximo.